A reta numérica, ela é um eixo. Não está errado, por exemplo, que eu já vi colocar seta dos dois lados, tá? Não vou falar que isso está errado, mas eu acho uma péssima ideia, porque essa seta tem sentido. Tem gente que coloca, até trabalhando com geometria, seta dos dois lados para indicar que a reta continua para os dois lados sem parar o tempo inteiro. Acho que isso não traz vantagem nenhuma. Na reta numérica, na verdade, ela é um eixo. Tá? Esse eixo que vai aparecer, inclusive, no sistema cartesiano. A seta indica o sentido de crescimento dos números. Se eu coloco a seta do lado direito, eu estou indicando que os números vão crescer da esquerda para a direita. Tá? Sistema cartesiano, por exemplo, você colocar aqui, eu já vi ser feito mais de uma vez isso aqui, além de não ter sentido, isso está do lado de um erro sério, cara. Porque nada te impede, o sistema que a gente normalmente usa é esse, é um sistema destro. Se você vira regra da mão direita do x para o y, você tem um sistema positivo. Tá? Mas nada te impede, por exemplo, vamos pensar em física, se eu usar esse sistema em queda livre, a aceleração da gravidade vai ser considerada negativa. Mas se eu colocar esse sistema, a aceleração da gravidade passa a ser considerada positiva. Tá? E, por vezes, é mais jogo usar esse aqui. Esse sistema é não destro. A seta indica o sentido de crescimento. Então, bom hábito colocar seta de um lado só. Ou não colocar nenhuma. Conjunto dos naturais, fechado para subtração, não é fechado para subtração, exigiu que eu criasse conjunto dos números inteiros. Conjunto dos racionais. Vamos lá, nos inteiros, se eu fizer 8 dividido por 4, nenhum problema, isso vai dar 2. Deixa eu colocar a divisão sem essa representação. 8 dividido por 4, isso aqui vai dar 2. Mas se eu fizer o 4 dividido por 8, isso vai dar... Com os inteiros não dá. Não tem como fazer isso dentro de conjuntos inteiros. Aí eu sou obrigado a criar um novo conjunto. Conjunto dos números racionais. Qual vai ser o conjunto dos números racionais? Conjunto de todos os números que possam ser postos na forma de fração. Tá? Primeiro probleminha que eu tenho é que essa forma que eu representei, natural e inteiro, ela é um pouco abusiva. Qual é o próximo número? 0, 1, 2, 3. Então não vai falar 4, mas por quê? Porque é um bom senso. Bom senso vai fazer. A gente coloca a reticência. Outro problema que eu vejo, um monte de... é esse problema de sequência. Me diz o seguinte: 2, 4, 6, 8. Qual é o próximo? Sei lá, cara. Sei lá. A minha sequência, na verdade, é 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Você perguntar qual é o próximo numa sequência, o que vem sendo feito com frequência, é um tanto quanto perigoso. Eu não sei o que vem depois. Tá? Mas, por abuso e por facilidade, a gente aceita. Isso aqui é um pouquinho de abuso, mas a gente sabe que o próximo é 4. Está indicado. Quem vem antes aqui? O menos 4. Quem vem depois? O mais 4. Então vamos fazer a mesma coisa com os racionais. O que são os racionais? 1/2, 1/3, 0,5, 3/8, menos 4/5. Colocou em forma de fração 0,33333, isso é 1/3. 0,84, menos 2,71. Tudo isso é racional. Dá para colocar em forma de fração na forma P sobre Q? É racional. Tá? Posso representar racional dessa forma? Reticência aí. Como é que eu represento racional dessa forma? Q quociente. Racional P sobre Q. N inteiro. N natural. Z inteiro. Por quê? Segundo um colega meu, que conjunto é esse? Conjunto dos inteiros. Inteiros, então. Zinten, os inteiros. Isso vem do alemão, tá? O problema de escolher como I para inteiro seria confundir com os irracionais, né? Vem do alemão. Eu cheguei até a anotar. Não dá para ler, não vou arriscar, tá? Não sei como é que se lê aquilo. Ao vivo e a cores, não vou tentar ler alemão, não. Olha só. Sala de aula a gente até arrisca. É assim que se fala. Não tem problema. Tá em sala de aula mesmo aqui, é complicado porque está gravado.
Me conta aí, como é que eu coloco racional dessa forma? Na verdade, não tem como. Não tem como fazer isso. Você é obrigado a apresentar racional a partir de uma propriedade racionais, tá? De forma indutiva, vai ser que conjunto dos x, tal que x possa ser escrito na forma P sobre Q, com P e que P pertencente a Z e Q pertencente a Z asterisco. Deu para colocar na forma de fração? Acabou. Mas por que isso? Se você pensar no natural, você pode pensar que natural ele é infinito numa direção. Tem um ponto inicial, que é o zero, valor inicial, e continua sem parar o tempo todo. Inteiro, ele é infinito em duas direções. Não tem um menor inteiro, não tem um maior inteiro. Pedro poderia imaginar que inteiro é infinito em duas direções. Racionais. Racional é infinito em cada pedacinho. Se você pegar na reta numérica, todo número inteiro é racional. Todo número inteiro pode ser posto na forma de fração. Se você pegar na reta numérica e escrever, por exemplo, entre o 0 e 1, aqui existe um meio. Entre 0 e 1 meio, existe um quarto. Entre 0 e 1 quarto, existe um oitavo. Entre 0 e 1 oitavo, existe um 16avos. Entre 1 meio e 1, existe 2 terços. Entre 2 terços e 1, existe 3 quartos. Entre 3 quartos e 1, pega dois racionais. Entre dois racionais sempre tem um racional. Aí, se você fosse tentar colocar com reticências, tá, apresentando os elementos, colocando reticência por abuso, você tem que saber qual é o próximo. Vamos lá. Racional seria 1 meio, 2 terços, 4 nonos, não, 4 nonos é menor, 8 nonos, depois 9 oitavos, quem vem depois? Você não consegue colocar reticência para ter, naquele abuso, a ideia de qual é o próximo. Tá? Porque qualquer coisa que você coloque tem um monte ali no meio. Então a saída que você tem é apresentar para o infeliz do garoto, que isso deve dar um susto neles também legal, que até aqui está bonitinho. Você coloca isso no quadro, eles devem ter um ataque cardíaco. Eles levam para o pai para mostrar o que estão estudando. Tá certo? Tá. Agora eu quero saber o seguinte. Nessa brincadeira aí, a gente esbarra com um monte de números que são racionais, e um deles, que é um nozinho, outra, não vou representar racional aqui, mas aqui tem um monte de racionais possíveis. Tá certo? 1 meio, 1 terço, menos 1 terço, são todos os inteiros são racionais. Tá? Me conta uma coisa, 0,4333. Minha preocupação é racional, não vou gastar tempo discutindo para valer isso. De quantas formas diferentes vocês sabem achar a dízima periódica? Primeiro me conta uma coisa, isso aqui todo mundo conhece. Você garante que qualquer dízima periódica saiu da divisão numerador por denominador, saiu de um racional, isso aqui é sempre racional? Você garante. Nós garantimos módulo pelo seguinte, a gente consegue garantir isso por PG. A gente sabe que PG é convergente, tá certo? Então isso aqui poderia ser escrito como 0,4 mais 0,03 mais 0,003 mais 0,0003 mais, ó, daqui para lá eu tenho uma PG. Limite das somas de uma PG, A' sobre 1, menos a razão aqui, que é 1/10. Isso aqui vai dar uma fração. Tá certo? Vou somar uma fração, que isso deu um irracional, que é um decimal, vai dar um decimal exato. Então, consigo garantir, por ser limite de soma de uma PG, que qualquer dízima periódica saiu de uma fração. Ela sai de uma fração, tá certo? Me conta aí quantas formas diferentes vocês sabem achar a geratriz de uma dízima periódica. Como é que vocês ensinam para os alunos? Vocês ensinam como? Igual a x? Eu acho que a melhor que tem é essa, né? Apesar de igualar a x, vocês conhecem esse, né? Tem a da PG, mas você tem um problema sério. Na hora que esse moleque está aprendendo isso, ele não viu o PG.
Tá certo? Você vai acabar usando isso aí como exemplo quando for dar PG no ensino médio. Tá certo? A melhor que eu conheço é o do X, apesar de ter um probleminha, tá? Continuo usando, não tem rolo nenhum. O probleminha é que você teria que provar que isso aqui converge para conseguir utilizar esse X. Mas ninguém vai perguntar isso para a gente no curso fundamental. É melhor que use, sem dúvida nenhuma, é isso aí, tá? Preciso fazer, se lembra como faz aqui? Lembra, né? Tá, multiplica os dois lados por 10, multiplica novamente por 10, subtrai. Tem uma outra que eu acho que tem muita gente que não conhece, que foi a que eu aprendi quando eu estava... Olha, para ver como é que pecado que se faz com o moleque. Estava na 5ª série. Porque eu era moleque mesmo naquela época, 5ª série. Como é que se acha a geratriz? Isso aqui é uma dízima periódica composta. A simples eu aprendi assim, 0,444. Como é que se acha a geratriz disso? Coloca-se no numerador, colocar 45, 45, 45. No numerador, um período. No denominador, tantos noves quantos forem os algarismos do período. Se lembra? Vocês chegaram a ver essa catástrofe? Que é decoreba pura. E a composta? Você lembra como é que era? Coloca-se no numerador um período, um antiperíodo seguido de um período, subtraído de um antiperíodo. E no denominador, tantos 9 quanto forem os algarismos do período, seguido de tantos 0 quanto forem os algarismos do antiperíodo. Tirei 10 nessa prova na 5ª série. Agora, carta da manga, né? Porque isso, na verdade, é a fórmula do limite da soma, que é onde você consegue provar que essa regra funciona. Mas era dada de presente.